Apanhe a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela na primeira carta, ou seja, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Somente para fazer a leitura do texto, fazer uma introdução ao tema. A revistinha, deixa eu ver o preço dela aqui. É R$8. Você pode adquirir na livraria hoje, essa semana, tá bom? E na próxima quinta-feira você já tenha com ela em mãos, ali, como a nossa irmã obreira ali fez, tá bom? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, foi Paulo que escreveu essa carta. É uma carta denominada carta pastoral, porque ela foi enviada a pastor, trazendo instrução, orientação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vou ler para vocês o texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, interperantes. Essa tradução minha, deixa eu ver que não há outra tradução. Irreconciliáveis. Segundo Timóteo, capítulo 3. Irreconciliáveis, numa tradução, né? Na minha tradução, que é Almeida Fiel, está escrita a seguinte palavra: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jabes e Janes resistiram a Moisés, vou repetir. E como Jambes e Jabes, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Bom, irmãos, quando a gente fala de enfermidades, a ideia que as pessoas têm inicialmente ao ouvir essa expressão é se lembrar da dor de cabeça, é se lembrar de alguma ferida exposta no corpo, talvez diante de um tratamento médico é se lembrar das circunstâncias daquela enfermidade no seu corpo físico. Mas quando nós falamos doenças do século, nós estaremos durante estas próximas quintas-feiras abordando todo tipo de doenças. Porque quando nós observamos aqui no texto, aqui em Timóteo, Paulo trazendo uma profecia,
nesta carta, ele dizendo que nos últimos dias, os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, então haveria uma propagação acentuada de males e de atitudes humanas, como estas que ele escreveu. As pessoas estariam cada vez mais se entregando a práticas pecaminosas, que fere a si próprio e também o seu convívio social e traz males nas suas vidas. Então nós entendemos hoje como enfermidade, uma doença que atinge o nosso organismo, falando-se biologicamente, o câncer. Nós podemos falar da AIDS, nós podemos falar então do que tem se passado nos últimos anos, né? A Covid, entre outras enfermidades, algumas mais agressivas em trazer o mal na vida das pessoas, mas nós também podemos falar a respeito da depressão, da ansiedade, da situação das pessoas, muitas das vezes desgovernadas no sentido com relação a preservar o respeito ao próximo, fazendo mal para as pessoas, pessoas que têm atitudes que não se explicam, a não ser dizendo que elas têm algum tipo de distúrbio mental, porque elas agem de uma forma inexplicável com relação ao próximo, com relação a si mesmas, com relação às pessoas que de repente elas mesmas amam. Então, quando nós falamos de doenças do século, nesses estudos que nós vamos estar falando, nós vamos acompanhar então falando de tudo isso, como é mencionado aqui pelo apóstolo Paulo na carta de Timóteo, ou endereçada a Timóteo, que nos últimos dias nós teríamos situações dessa natureza. Não que naquela época não tinha esses males, já tinham, mas o que Paulo está dizendo é que ia se propagar, aumentar consideravelmente essas atitudes no meio da sociedade e no coração do homem, trazendo para eles próprios e para a sociedade sofrimento cada vez mais. Então, eu gostaria que os irmãos e as irmãs entendessem que nós precisamos sim aprender sobre esses temas, porque aprendendo fica mais fácil, à luz da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, lidarmos com problemas que no decorrer dessas próximas quintas-feiras você vai estar aprendendo, que de repente está acontecendo com você, na sua casa, com um membro da família, no trabalho. Como lidarmos com isso? Houve uma época, só a título de informação, que qualquer pessoa que tinha problemas de saúde com relação à epilepsia, a igreja, eu digo igreja de uma forma em geral, independente de denominação, eles atribuíam aquilo somente com um princípio espiritual, e dizia, espírito diabólico, demônios que está manifestando no corpo da pessoa. É visto que há manifestação possessa na vida do ser humano, sim. Algumas pessoas fragilizadas espirituais, ou frágeis espiritualmente dizendo, são vitimadas pelos espíritos diabólicos até o ponto do demônio conseguir se manifestar, né, na vida da pessoa, desenvolver todo um sofrimento na vida da pessoa. Mas nem sempre problemas de saúde, ou problemas de outras naturezas, são literalmente o diabo agindo dentro do corpo da pessoa. Então, no caso que eu estou exemplificando, a epilepsia, muitas das vezes, alguns anos atrás, todo caso de epilepsia era considerado pelos cristãos como sendo sintoma de possessão maligna. Mas nem sempre é isso. Há pessoas que realmente se manifestam, ficam debatendo, né, o corpo, como é bíblico, Jesus expulsando demônios, daquela criança que o diabo jogava sobre as águas, jogava sobre o fogo, tentando, né, características que nós entendemos semelhantes ao que acontece com uma pessoa que tem epilepsia. Mas não é sempre de origem espiritual. E aí a gente precisa aprender
Não só na questão, não é a questão científica que eu quero abordar aqui, mas o respeito, a compreensão. Porque muitos, eles criticavam essas pessoas que sentiam dessa forma, desprezavam essas pessoas. E de repente o problema dela era só saúde, não era aquela... Quantas pessoas que tinham problemas com relação à epilepsia e eram cristãs, e muitas das vezes até um exemplo de santidade na igreja, um exemplo de fidelidade, mas quando passava mal, aí alguns outros cristãos diziam: ah, está vendo? O diabo pegou porque está cometendo algum tipo de pecado, deve estar em adultério, deve estar prostituindo, deve estar... Vocês estão compreendendo? Então a gente precisa aprender nessas circunstâncias também, para a gente poder lidar com tudo isso. Eu estou só usando esse exemplo, que ele é mais claro, porque foi vivido há algum tempo na igreja, no meio da igreja, somente para aguçar seu interesse em aprender sobre o assunto. Então, nas próximas quintas-feiras, nós vamos estar aula por aula, abordando esses assuntos, tratando sobre esses assuntos, à luz da palavra de Deus, como lidarmos com eles, porque o assunto é muito mais amplo do que eu estou escrevendo aqui agora. Quem compreendeu, diga amém, Jesus. Vou só fazer aqui menção. Paulo, citando aqui a Timóteo, ele fala o seguinte, olha, ele está falando aqui como um mal do século. Olha, avarentos, isso é doença? Nós estamos falando sobre doenças do nosso século. Avareza, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos. Então nós vamos linkar as coisas, a questão espiritual com a questão também do que tem se passado com relação realmente às enfermidades propriamente ditas, tá bom? Mas é importante que você adquira a sua revistinha, para você estar junto conosco acompanhando essas aulas. Para nós encerrarmos essa parte aqui e adentrarmos o que eu havia mencionado sobre esclarecendo as dúvidas que surgiram na última aula que nós falamos, no último culto que nós falamos a respeito da salvação. Aqui na nossa aula de número 2, na nossa revistinha, nós vamos estar vendo ou estudando como vencer a ansiedade. E muitas pessoas são ansiosas. Como lidar com isso, com a ansiedade? E a ansiedade, ela é uma porta de entrada, ela é quase que irmã gêmea da depressão. Isso é dado científico. Então, como lidarmos com a ansiedade, né? Por exemplo, pessoas ansiosas, como lidarmos com elas dentro da igreja, na nossa família, procedendo, orientados pela palavra de Deus, né? Tudo isso nós vamos estar aprendendo. Mais um tema de uma aula. Depois nós vamos estar falando sobre um outro tema. Vencendo o medo. Nós vamos estar falando sobre o medo, em diversos sentidos, aplicando diversas formas diferentes. Nós vamos estar estudando também sobre depressão, a doença da alma, como lidarmos com depressão. Você sabia que tem pastores que já tirou a vida cometendo suicídio porque eram depressivos? Meu Deus! Dá para você perceber então que nós não podemos demonizar certas coisas sem ter o conhecimento aprofundo a respeito. A depressão é um mal, é uma doença, é um problema. E como lidarmos de uma forma a ajudar as pessoas que têm ansiedade? Porque a finalidade de nós aprendemos é isso. Eu vou até ser um pouco ousado. Qual é a família na atualidade que não tem pessoas que estão vivendo ansiedade e depressão? Praticamente todas as famílias na atualidade, contemporâneas, na nossa década, tem uma ou duas ou até mais pessoas que são depressivas dentro da família, ansiosas, que precisa de acompanhamento, que precisa de ajuda, que precisa de entendimento por aqueles que estão em volta para poder auxiliar, para poder ajudar da forma correta, né?
Porque sem esse conhecimento e sem a aplicação desse conhecimento, nós estamos sujeitos até mesmo a facilitar para o inimigo, a trazer mais o mal na vida das pessoas. Tá bom? Então, tudo isso e muito mais. Próxima quinta-feira, em nome de Jesus, nós vamos estar então já entrando nesse tema. Na primeira aula, doenças que atingem a humanidade no século, tá bom? A cura que a Bíblia oferece. O que a palavra de Deus oferece para aquele que crê nela, como cura para todos esses males, para todos esses problemas. Vamos lá então? Quem compreendeu, diga amém. Quem vai estar conosco na próxima quinta-feira? Quem vai estar conosco? Em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá agora, só para esclarecer as dúvidas que surgiram, quando nós fechamos na semana passada, falando a respeito da doutrina da salvação, né, falando de soteriologia. Nós estávamos estudando a carta aos Romanos e fomos até o capítulo 6. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em aos Romanos, no capítulo 6. Aos Romanos, capítulo 6. Aos Romanos, capítulo 6. Aos Romanos, capítulo 6. Assentados, não pode ficar sentados. Eu quero ler para vocês aqui, nós lemos esse texto na última quinta-feira, mas vou repetir aqui partes dele. Eu quero ler para vocês aqui no versículo 4 em diante, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Guarde essa palavra. Vou repetir ela. Assim, vou ler o versículo todo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, o batismo de morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8, para encerrarmos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo isto, ou sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Amém? Irmãos, nós aprendemos que o ser humano nasce desligado de Deus. Durante 5 quintas-feiras que nós estivemos aqui estudando, todo ser humano já nasce separado de Deus, desligado de Deus. Não depende de eu querer ou não querer, não depende disso, da vontade do homem. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram, a sua descendência
foi contaminada, e não só a sua descendência, mas a criação de uma forma geral, foi prejudicada pelo pecado. A natureza pecaminosa passou a agir na criação, mudando o ser humano. Foi por causa do pecado lá, eu estou me referindo ao pecado de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva. Entrou o pecado no mundo. O pecado agiu na criação, agiu no nosso corpo. A partir daquele momento, passou a existir enfermidade, passou a existir dores, passou a existir possibilidade de problemas psicológicos, psíquicos. A partir daquele momento do pecado, da desobediência de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo, houve então a possibilidade de ter a morte. Até esse momento, ou antes desse momento, a intenção e o que Deus havia feito não era para morrer, era para o homem ter vida eterna. Adão e Eva estão vivos até hoje. Com a maldição do pecado que entrou na criação, os seres humanos, para sobreviver, tiveram e têm que estar sempre, constantemente, resistindo à fragilidade e os males que o mundo nos traz, por estarmos vivos. É por isso que, para sobreviver, nós temos que ter tanta dificuldade trabalhando. Não que o trabalho não seja algo de Deus, porque antes do pecado, o homem tinha mais acessibilidade, facilidade ao seu alimento, com muito menos esforço. A partir daí, entrou dentro do coração do ser humano a ganância pelos valores, pelo acúmulo de bens, em detrimento até mesmo do próximo, de uma forma tão intensa, que chega até o ponto que, para alguém satisfazer seus desejos financeiros, ele chega até mesmo ao extremo de causar a morte do próximo, tirando o que era parte do próximo para si próprio. Então o pecado entrou no mundo, e como consequência a morte veio junto, por causa do pecado de Adão e Eva. Eu não estou me referindo aqui às nossas atitudes erradas, não. Então, nós aprendemos também que o único mandamento que existia até Moisés nascer, milhares de anos depois de Adão, o profeta Moisés, que recebeu a lei de Deus, os mandamentos, lá no Monte Sinai, tudo o que aconteceu antes não tinha um mandamento expresso, revelado da parte de Deus, da forma como foi feito para Adão, quando Deus disse para Adão: não coma desse fruto. Deus deu uma ordem para ele, porque se você comer, como consequência pela desobediência, a morte vem. E todos nós sabemos, a morte veio. Por quê? Porque Adão e Eva desobedeceram, pecaram. Então, como eu havia mencionado inicialmente, o ser humano, nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós nascemos em pecado, desligados de Deus, sujeito à depressão, sujeito à ansiedade, sujeito a ser vitimado, sujeito a ficar triste, aborrecido, sujeito até mesmo em fazer o mal para aquelas pessoas que nós amamos. Não se engane o teu coração. Por mais que você diga que tem amor dentro do seu coração, a natureza pecaminosa que veio lá do pecado de Adão é muito mais forte do que a sua própria vontade. Em dados momentos, esse impulso de natureza má vai tomar conta da sua capacidade de raciocinar e vai te induzir a fazer coisas que depois você mesmo vai se arrepender. E quando você vê o que você fez, ou a forma que você agiu, você vai ficar até triste. Mas por que eu agi assim? Simples, porque o homem nasce desligado de Deus, separado de Deus. Só que outra coisa que nós aprendemos também:
pelo fato do ser humano nascer dessas condições, não fez com que Deus o abandonasse. Porque Deus prometeu para Eva, quando ele disse que nasceria um de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava se referindo ao império do diabo, que ia liberar o homem do pecado. Então Deus, mesmo nessa situação, continuou amando a criação dele, o ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único ser criado por Deus, que é imagem e semelhança de Deus, pelo menos os relatos bíblicos. Nós podemos, não vamos entrar aqui no mérito dos seres celestiais, dos anjos, não é o mérito, discutir teologicamente esse ponto. Estou me referindo ao que importa para a gente na questão da criação, do mundo, em contraste o ser humano com relação aos animais. O ser humano, o homem e a mulher, é imagem e semelhança de Deus. Os animais não. Quando Adão e Eva pecou, essa imagem e semelhança que nós temos de Deus, foi assim, não apagada, mas foi desfocada. Para você entender isso, tenta imaginar aquele vidro ali da livraria. Daqui eu consigo ver a nossa irmã Elisama lá dentro da livraria, porque o vidro está translúcido. Mas se nós colocarmos qualquer substância ali naquele vidro, uma tinta, ou deixar ele bem sujo, da onde eu estou olhando para dentro, eu não vou conseguir ver os detalhes do que está lá dentro. Eu posso até ver o vulto, ver mais ou menos a semelhança dos movimentos, mas não conseguirei ver a facilidade, os detalhes dos movimentos, como eu vejo quando está limpinho. Então essa imagem e semelhança de Deus, que Deus deu para Adão e Eva, ficou dessa forma, ficou meio que embaralhada, embaçada na nossa vida. Mas Deus continua amando o ser humano. Todas as pessoas, quando nasce, homem ou mulher, Deus ama aquela pessoa. Só que aquela pessoa nasce separada de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. O que Deus fez para mudar isso? Está lá no Jardim do Éden, quando Ele prometeu para Eva. Deus enviaria o seu filho, ou enviaria um salvador, alguém que ia tirar esse processo de sofrimento, liberar a humanidade desse sofrimento. E nós hoje, há 2000 anos depois do nascimento de Cristo, nós sabemos que esse Messias já veio, foi Jesus. Nós andamos pela fé crendo nisso. Então nós aprendemos nas aulas anteriores, o homem nasce em pecado, o homem tem uma sentença sobre a sua vida. Nós aprendemos que Jesus é o Messias prometido que viria para libertar o homem. Nós aprendemos também que para ter a salvação, para ter acesso a essa graça de Deus, nós só precisamos crer em Jesus, não é pelas obras. Nós aprendemos que Deus é que vai até nós, pecadores. Quantas pessoas, talvez até aqui em nosso meio tem algumas, que são pessoas que outrora eram bem agressivas na sociedade, pessoas que faziam coisas perversas, mas mudaram, porque teve um encontro com Jesus Cristo. E esse processo de mudança, todo foi feito por Deus. Você não tem mérito nenhum nisso. Você não pode dizer, foi eu que aceitei Jesus. Não. Não no sentido de que foi uma atitude da sua parte. É Deus que foi até você, desde do primeiro processo, ou da primeira ação, que teve como resultado a sua conversão. É Deus que faz isso. É Deus que fica no nosso ouvido. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que escreve nos pedaços de madeira e amarra nos postes, versículos bíblicos. Aí quando alguém passa pelo trânsito, vê aquele versículo bíblico escrito lá naquele pedaço de madeira, quando a pessoa lê lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando a pessoa que não é cristã olha e lê aquilo, que sente aquela sensação assim dentro dela, é Deus que está batendo no coração dela. Então Deus vai trabalhando, até chegar o momento em que a pessoa de repente se rende a Jesus.
ela aceita Jesus ou na igreja, ou lá na casa dela, ou ela sozinha acompanhando o programa de rádio, acompanhando a pregação, seja por qualquer outra mídia de divulgação, pela internet, pela TV, não importa. Ela ouviu a pregação e resolveu aceitar Jesus. Aquela transformação que houve no coração dela foi uma ação de Deus. Então é Deus que vem até nós. Só que quando Ele vem até nós e nos anuncia a promessa de salvação, aí cabe nós reagirmos isso. É o mesmo que o pastor Paulo chegar e falar assim: "Meu Marcos, eu tenho algo aqui para te entregar", e estender as mãos. Eu estou te dando de todo o coração, é para você, é um presente. Estende as mãos com um certo objeto, um presente, para me entregar. Ele está dando porque Ele está oferecendo. É Ele que pensou em comprar, em adquirir. É Ele que pensou em chegar e me oferecer aquilo. Tudo partiu dele. Mas quando Ele estende as mãos para me entregar, aí cabe eu aceitar ou não. Os custos do presente foi Ele que teve. A intenção dele foi Ele que, lá dentro do coração, que pensou: não, eu vou fazer isso para o pastor Marcos. Tudo partiu dele. Mas na hora que Ele chega, que Ele me oferece aquilo, eu reajo aceitando ou não aceitando. É isso que você faz, que nós fizemos quando foi nos anunciado a Cristo. Você reagiu aceitando a salvação que Deus está te dando de graça. Você não fez nada, só aceitou. Quem fez tudo foi Ele. Pastor, mas eu senti uma alegria tão grande, eu fico tão... Essa alegria quem tem te dado é Cristo. Pastor, mas eu passo tanta luta, eu já pensei até sair da igreja. Você pensou em sair da igreja, abandonar Jesus Cristo, por causa da pressão, por falta de repente de conhecimento da palavra de Deus, de repente porque você estava fragilizado espiritualmente, mas sabe... Seja sincero, na hora que você pensou o que você pensou, dentro do seu coração, não tinha também aquele pensamento: não, mas eu não posso. Sabe quem estava dizendo isso? Não era você, era Deus. Porque é Ele que faz isso na nossa vida. A salvação é um dom, é algo dado, você não merece, ninguém merece a salvação, Deus dá de graça. E Ele oferece para todos. Vamos agora fazer um outro exemplo. É como se o irmão Paulo falasse assim: sabe de uma coisa? Eu vou dar um presente para o pastor Marcos. Não. Vou dar um presente para todo mundo lá na igreja. Vou dar um presente para todo mundo na próxima quinta-feira. E aí ele traz uma caixa de presente. E aí na quinta-feira ele está: pastor Marcos, esse é seu. Eu quero, me dá aqui, pastor, obrigado. Esse aqui é da irmã Silvana. Esse aqui é do irmão ali, da irmã ali. E aí cabe a cada um de nós aceitar ou não. Se você aceita, você está aceitando o que Ele fez. A salvação que Deus entrega para todos os seres humanos é desse jeito, irmãos. É Ele que faz tudo. Nós só aceitamos ou não. Só aceitamos ou não. Lá no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 3, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que mais abaixo, a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Não é vai ser condenado, não. Já está condenado. Por que já está condenado? Porque eu ensinei para vocês que nós já nascemos desligados de Deus. Você já nasce com lago de fogo e de enxofre. Todo ser humano nasce desse jeito, meus irmãos. Se alguém lá fora que não conhece Cristo faz qualquer tipo de mal para mim, e eu ficar triste com aquilo, não precisa de eu querer fazer ou desejar nenhum mal para aquela pessoa,
Porque se aquela pessoa não tem Jesus Cristo, desde o dia que ela nasceu, antes dela fazer qualquer tipo de mal para alguém, ela já estava com a sentença dela decretada, que é o sofrimento eterno. Essa é a condição de todo ser humano. Quem está compreendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Deixa eu só dar uma olhada. Ixi, vamos agilizar aqui. Bom, nós aprendemos isso também. Como que Deus traz a salvação? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Nós lemos isso aqui, ó. Ele morreu no nosso lugar. E quando nós estamos batizando, ou quando nós participamos do batismo, o batismo é um ritual de iniciação. É o Espírito Santo nos unindo a Jesus Cristo. O batismo não traz só o batismo a salvação. Ele acompanha o processo daquele que é salvo. Para fazer parte de uma denominação, para fazer parte da igreja como organização, nós temos que descer as vagas batismais. Mas nós recebemos também um batismo, o batismo do Espírito Santo. Então o processo do batismo é uma ação do Espírito Santo. Olha aí Deus fazendo tudo por nós. É Ele nos unindo a Cristo. A pessoa aceita Jesus, se batiza, recebe o batismo do Espírito Santo, sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo na vida da pessoa, unindo a pessoa a Cristo. Sabe o que é isso? Olha o que diz aqui. De sorte que fomos sepultados. Fomos sepultados com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. Fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Jesus está morto lá na sepultura até hoje? Sim ou não? Então, mas Ele morreu mesmo? Morreu ou não morreu? Morreu. Quando nós cremos que Jesus morreu, cremos na promessa dele, é como se o Espírito Santo, isso aqui é uma simbologia que eu vou falar para vocês, para você ter mais facilidade de compreender o processo. É como se alguém que nasceu hoje, recebesse a ação do Espírito Santo na vida dela, quando ela aceita Jesus Cristo, e o Espírito Santo pegasse a pessoa e une a pessoa a Jesus, quando ele estava morrendo, sendo sepultado, e depois ressuscitando, há 2000 e poucos anos atrás. É isso que acontece na hora que você aceita Jesus. Você é unido a Cristo, na morte dele, mas também na ressurreição dele. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e teve o corpo glorificado, irmãos. A Bíblia está dizendo que da mesma forma, aquele que aceita Jesus Cristo, ele tem que agora, após ter aceitado Jesus, viver como novidade de vida. Se lembra do que Jesus disse para Nicodemos? Tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, quando eu falo que a salvação não é porque você é bonzinho, não é porque você era uma pessoa merecedora, não é porque você era uma pessoa que não mentia, não fumava, era uma pessoa quietinha dentro de casa, não participava de festas mundanas, e você então, por causa destas atitudes, aparentemente em conformidade com a palavra de Deus, não é por causa delas que você é merecedor de justiça, não. Ninguém é merecedor da salvação que Deus oferece. Ele faz isso por amor, sem nós merecermos mesmos. É por isso que a pessoa mais... Vamos pensar em alguns nomes agora? A pessoa mais malzinha que me vem na mente agora. Bom,
Na atualidade, a gente escuta aí nos meios de comunicação falando de pai violentando o próprio filho, criancinha de 2 anos. Aí quando a gente escuta essas informações, a gente fala assim, nossa, isso é um monstro, né? Um maníaco que saiu por aí matando mulheres. Há um pensamento, até agora já se considera comprovado que ele matou cerca de 21 mulheres. Mas há a possibilidade de que chegar até 80 mulheres que o maníaco matou aí num determinado parque aí. Aí ele pensa, nossa, isso era um monstro, não era ser humano não. E quando nós olhamos a história de alguns imperadores, governadores como Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas. Então tem algumas pessoas mauzinhas que nós já ouvimos falar a respeito delas. Você sabia que Jesus morreu por elas também, amando elas do mesmo jeitinho que Ele te ama? Do mesmo jeitinho. Aquela pessoa que te aborrece porque não conhece Jesus Cristo, que te faz tanto mal, e você fica aí de repente, Jesus mata, né? Tem crente que ora assim, pastor. Eu já vi até pastor orando por revelação desse jeito. Deus vai matar fulano lá e tal. Eita, peraí, Jesus morreu para salvar. Está fazendo coisa errada? Vai trazer problema para ela se ela não se converter? Vai. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio quando morre, morre para o sofrimento eterno. E Jesus veio para trazer salvação para ele e para todos. Então, nós temos que entender que se Jesus fez isso e Ele fez de graça, essas pessoas malzinhas, Deus ama elas também. Aí ela aceita Jesus e passa a ser aquele irmão que mais vai te ajudar, que mais vai orar por você, que mais vai te apoiar, assim como você já faz em favor dos irmãos. Nós aprendemos então que a salvação é um dom de Deus, Deus dá de graça. Agora, se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura, significa, irmãos, que mesmo que as obras não nos justificam, mas as obras acompanham quem já creu em Jesus e pela fé já foi justificado. Está dizendo aqui, ó, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele ressuscitamos. A morte já não tem mais poder na nossa vida, porque quando Cristo morreu, Ele morreu uma vez só, pelo perdão de todos os pecados. Você sabia que não tem que fazer voto para Jesus perdoar pecado? É antibíblico fazer voto para Jesus perdoar pecado. Perdoar pecado é pedir para Jesus perdoar, por quê? Porque você se arrepende do pecado, do erro, e Jesus já perdoou lá naquele sacrifício que Ele fez, lá quando Ele morreu. Ele morreu de uma vez por todas, por todos os pecados. Agora você só precisa acreditar nisso. E aí que é o ponto que eu queria chegar. Alguém vai pensar assim, bom, se nós não somos justificados porque nós temos que ser pessoas fiéis, se nós não somos justificados pelas nossas obras, então, o fato de eu só crer em Jesus me faz eu justo, então eu posso continuar da forma que eu vivo. Só vim na igreja, eu acredito em Jesus, eu recebo bênçãos de Jesus, mas não para de fazer coisas pecaminosas. E aí nós lemos esse texto. A Bíblia está dizendo que se você morreu com Cristo e Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele também. Mas é uma nova criatura, não é mais aquela velha criatura. Significa que o homem e a mulher que de coração aceitou Jesus Cristo, ele não vive mais na prática deliberada do pecado. Dentro dele existe uma repulsa contra o pecado. E quando o cristão comete qualquer erro que, diga-se de passagem, não deveria cometer, mas ele erra, automaticamente o Espírito Santo que habita dentro dele vai impulsionar ele a se arrepender daquilo e pedir para Jesus perdoar. Então, se de repente eu magoei o pastor, cheguei no pastor Paulo,
Fiz alguma coisa que deixou ele aborrecido, chateei ele, mas feri ele de alguma forma. E aí o Espírito Santo vai me dizer: você pecou. Eu tenho conhecimento disso. Então automaticamente eu tenho que ir até Jesus e falar: Jesus, me perdoa, arrependido. Mas não é só isso, eu tenho que chegar para ele e falar: meu irmão, me perdoa. Me perdoa, eu cometi um erro. Vamos refazer os laços fraternais, de amizade, de irmão em Cristo. A igreja tem que ter unidade. A igreja tem que ser um organismo vivo, que é unido um cristão com o outro por ação do Espírito Santo. Se não tiver ligado, não tiver comunhão com um irmão sequer, significa que tem algo errado na nossa vida como cristão. Então, o homem e a mulher que serve a Deus, ele não vive mais na prática deliberada do pecado. Eu vi uma pessoa dizendo que um certo presidente de uma denominação teve que batizar 4 vezes para deixar de usar bermuda. Na época ele pensava que era incorreto certos tipos de vestes, mas ele dá o testemunho dizendo: eu tive que batizar 4 vezes para me conseguir. O batismo não faz isso, irmãos. O batismo não é para te trazer um poder que te capacita a obedecer, não. O que te faz ser obediente é a disposição em viver Jesus Cristo, aprendendo a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo na sua vida. O homem e a mulher que ora, que consagra a vida, que medita na palavra de Deus, que se dispõe em fazer a vontade de Deus, ele sempre vai ter capacidade dada pelo Espírito Santo para viver a vontade de Deus. Assim como nós começamos a endurecer o nosso coração em desobedecer a Deus, quanto mais nós desobedecemos, mais o Espírito Santo vai se afastando. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não domina você, laçando você e te arrastando para o que é certo. Ele vai na frente dizendo: é por aqui, Marcos. É assim que você tem que agir, é assim que você tem que fazer. Mas cabe a mim, seguindo ele, aceitar a orientação dele ou não. Se eu endurecer o coração dizendo: não, você está dizendo que é por aí, que eu tenho que agir dessa forma, que eu tenho que perdoar quem me ofende. Se você está dizendo, Espírito Santo, que eu tenho que viver segundo o que eu aprendo na palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que quando alguém fala mal de mim, eu tenho que falar bem dela. Eu não vou conseguir isso, não. Falou mal de mim, eu vou falar mal daquela pessoa também. Se eu começar a agir desta forma, eu estou endurecendo o meu coração. Sabe o que vai acontecer? Chegará um momento em que o Espírito Santo vai estar falando, te ajudando, te orientando, à luz da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, e o seu coração vai se endurecer de uma forma que você vai continuar resistindo e desobedecendo. Você sabia que Salomão, filho de Davi, que foi um homem muito conhecedor, sábio, usado por Deus, alguns estudiosos dizem que Salomão foi o autor da maioria dos provérbios, do livro de Provérbios, livro de Cantares, e também de Salmos. Então, um homem extremamente usado por Deus, sábio. Mas você sabia que nos últimos anos de vida de Salomão, ele aprovou a idolatria para as esposas dele? E não só isso. Ele não só aprovou as esposas fazer imagens de idolatria e adorar deuses pagãos, ele também se curvou, participou dos sacrifícios. Como que pode um homem que teve um sonho, que o próprio Deus falou com ele, chegar um momento da vida? Você sabia que Davi, que era um homem, que era segundo o coração de Deus, Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele, um homem que Deus desejava na terra para servir ele. E houve um momento que Davi desobedeceu várias vezes, desobedeceu a Deus, pecou contra Deus. No caso de Davi, ele pecou, se arrependeu e pediu perdão. Pediu perdão, se humilhou.
Mas outra pessoa, o rei Saul, que foi um homem também que Deus levantou para reinar Israel, que o Espírito Santo se manifestou na vida de Saul até o ponto dele profetizar. Mas ele foi tão desobediente nesse processo de endurecer o coração e desobedecendo, que o Espírito Santo se afastou. Sabe quem entrou, irmãos? O inimigo. E Saul, antes da sua morte, chegou ao ponto de, ao invés de orar a Deus, de consultar a Deus, de se humilhar diante de Deus, chegou ao ponto de consultar uma bruxa para ela pedir para que os mortos viessem trazer informação para ele. Sabe o que é isso? É literalmente se desviar completamente. E isso está na Bíblia. Sabe por que esses homens chegaram a esse ponto? Porque eles começaram a endurecer o coração com aquilo que Deus estava falando, e foi endurecendo, e o Espírito Santo foi se afastando. Chegou um momento que Deus fala com eles, mas eles não sentem mais o temor. Então, a salvação é um dom de Deus, é a graça de Deus, é Deus que faz, nós recebemos pela graça a justiça de Deus, não somos justificados pelos méritos, mas uma vez que você foi transformado pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, o padrão na sua vida é viver uma nova vida, uma nova criatura. Espera aí, pastor, eu estou confuso. Se nós não somos justificados porque nós temos que obedecer, então por que depois que nós aceitamos Jesus, o Senhor está dizendo que a gente tem que obedecer? Porque as nossas boas obras, as obras de obediência, que a gente fala de prática da justiça, elas acompanham a sua conversão. Elas não vêm antes para fazer você merecedor de salvação. Você aceita Jesus de coração primeiro. Pastor, mas eu estou fumando, bebo, eu minto, eu faço tanta coisa, eu faço mal para as pessoas. Aceita Jesus de coração. E aí, a partir desse momento que você vai conseguir deixar de fazer o mal para o próximo, que você vai conseguir obedecer a palavra de Deus, que você vai conseguir parar de mentir, de pegar o que não te pertence. O primeiro passo é a fé. Não é você querer mudar suas atitudes, não. É a sua fé, a sua conversão. E todo aquele que já aceitou Jesus Cristo de coração, irmãos, essa ação já aconteceu na vida dele. Se essa ação já aconteceu na vida dele, e ele ainda está cometendo algum erro, de repente é por falta de conhecimento da palavra de Deus. De repente a pessoa só está errando, é porque ela não está conhecendo a palavra de Deus, ela não está estudando a palavra de Deus, ela não quer participar dos cultos de ensinamentos da palavra de Deus, e aí ela comete erros. E para evitar isso, que nós estamos aqui todas as quintas-feiras para ajudar você a compreender. Quem compreendeu o que foi ministrado, levante a mão e dá glória.